Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Solta a Voz Mulher. Aqui eu vou ensinar para você estratégias para se comunicar melhor nas redes sociais. Eu vou te auxiliar a destravar sua voz, para você colocar sua voz no mundo, colocar os seus saberes no mundo, para que você possa prosperar cada vez mais em um curto espaço de tempo. Porque sim, é possível destravar a sua voz, você entrar em ação e se comunicar em um curto espaço de tempo. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Andréa Garcia, sou publicitária e sou especialista em comunicação nas redes sociais, porque eu sou reprogramadora mental. Então, aqui eu vou te auxiliar a soltar a voz, a destravar a sua voz, para você se conhecer, para você ser quem você é nas redes sociais e colocar o seu servir no mundo. Então, vem comigo. E o tema de hoje é destrave e fale em público e fale em vídeo. É o verdadeiro solta a voz, mulher! Solta a voz para você prosperar na sua vida. Então agora fica comigo que eu vou te passar o passo a passo para você destravar o seu medo de falar em público, tá bom? Então vamos lá. O que é que mais trava as pessoas na hora de falar em público, na hora de gravar um vídeo, de fazer uma palestra? O que é? Eu vou te dar um tempo para você pensar, hein? 2, 3, tô brincando. Vamos lá, o que é? É o medo de falar em público. E o medo de falar em público é um efeito, não uma causa. Porque efetivamente ninguém tem medo de falar em público. A gente tem medo de quê? De errar, de falar bobeira, de gaguejar, de dar branco, da plateia rir da gente ser motivo de chacota, de desmaiar, enfim. É uma lista gigante que pode acometer a gente a ter o medo de falar em público. E deixa eu te falar, que minimizar o medo de gravar um vídeo, de fazer uma palestra, de gravar um stories, um reels, uma live, é o que vai te fazer prosperar. Porque quem se comunica são as pessoas que mais prosperam na vida. É só pegar o mercado de trabalho, por exemplo. Quem é que ganha uma entrevista? A maioria das pessoas tem o mesmo currículo, né? As mesmas faculdades, os mesmos idiomas. E quem é que é o escolhido? É aquela pessoa que se comunica melhor, sabe? E aquelas pessoas que estão bombando no YouTube, que estão bombando nas redes sociais, são aquelas que se comunicam melhor. Como que você quer vender o seu produto? Como que você quer aparecer nas redes sociais se você não se comunica? Então a comunicação é a ferramenta que vai te fazer prosperar. Então, deixa eu te falar uma coisa, o medo, ele não vai sumir literalmente, e eu vou te explicar os porquês ao longo do vídeo, mas o que temos que fazer é minimizar esse medo de falar em público, tá bom? Mas antes de eu te falar como que você vai minimizar o medo de falar em público, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que foi feita uma pesquisa e essa pesquisa constatou que a maioria, dos entrevistados, 41% dos entrevistados, tem mais medo de falar em público do que da própria morte? Editor, coloca aí o print da matéria que eu falei pra vocês. Diz o seguinte, ó. 41% dos entrevistados lá no Reino Unido, falaram que tem mais medo de falar em público contra 22% que tem medo de problemas financeiros e 19% que tem medo de doença ou até mesmo da própria morte. Então, as pessoas sim têm mais medo de falar em público do que de morrer. Mas me fala uma coisa, por que é que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Me diz aí. Vou te dar um tempinho para você pensar de novo. E aí, pensou? É o medo da rejeição. Agora eu vou te levar para muito longe, mais ou menos há uns 200 mil anos atrás, que foi onde tudo isso começou. Onde está atrelado o medo de falar em público, a rejeição e como isso ficou registrado na nossa mente. E para ilustrar, para falar qual é a fonte que eu estou tirando isso, é desse livro aqui, ó, O Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Esse livro, ele é incrível. Então, e olha a grossura dele, Então, deixa eu falar para vocês, bem sinteticamente, o que aconteceu há mais ou menos 200 mil anos atrás, quando ainda éramos Homo sapiens. Então, o Homo sapiens eram os animais mais frágeis que tinham ali
no ambiente da selva, né? Comparado a mamute, a tigre, a leão. Então, os Homo sapiens, eles tiveram uma grande sacada, que era também ficar em grupos, protegidos em cavernas e tudo. Beleza. Então, o que é que acontecia caso alguém fosse banido por aquele grupo, fosse rejeitado por aquele grupo? Ia para a selva, ia ser abandonado. E a pessoa abandonada na selva, a chance da morte é muito maior e com certeza, né, iria morrer de qualquer maneira. Então a gente atrelou a rejeição, o abandono à morte. E por isso é comprovado na pesquisa que o medo de falar em público, a rejeição, é muito maior do que o próprio medo da gente morrer em si, né? A gente ser abandonado, a gente ser rejeitado. Por isso que a gente às vezes, né, tem medo de falar em público, mas a gente acha que vai ser rejeitado, que as pessoas vão rir. Tudo isso são sentimentos de rejeição, que são maiores até mesmo do que o sentimento da própria morte. Então a gente já traz isso com a gente na nossa programação mental há mais de 200 mil anos. E a pesquisa comprovou isso. Então as pessoas têm mais medo de falar em público, de ser rejeitada, do que da própria morte em si. Então, além de toda essa carga emocional que a gente traz dos nossos antepassados de milhares de anos, adicionamos também os nossos modelos mentais, que são as famosas crenças limitantes, que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, especialmente na infância, também através do nosso inconsciente coletivo, do TV, da rádio, tudo aquilo que nos é exposto através da comunicação, que o nosso subconsciente, ele capta e traz como uma verdade sua crença, suas leis. Eu sempre falo isso para as minhas clientes e para as minhas alunas e mentoradas, que tudo aquilo que a gente acredita é tudo aquilo que o nosso subconsciente acredita e é o que a gente coloca no nosso campo eletromagnético e é como que a gente cocria a nossa realidade e a nossa vida. E sabendo que temos todas essas programações aqui instaladas na nossa mente, agora sim eu vou te passar como que é o benefício diferencial da minha metodologia, porque na minha metodologia a gente entende qual é a origem desses pensamentos sabotadores, quais são esses pensamentos sabotadores, como a gente ressignifica esses pensamentos, né, sabotadores e principalmente para a gente agir, porque sem ação não adianta você minimizar o medo de falar em público se você não vai lá e fala em público. Então a gente precisa agir. E também na minha metodologia eu te ensino, né, as ferramentas de oratórias, as técnicas para que você arrase também falando em público. Então na minha metodologia você aprende a ressignificar, a diminuir esse medo e você vai agir, porque não adianta você diminuir o medo e também não agir. E agora então eu vou trazer para você um caso prático para você entender como que o medo, a vergonha de você falar em público pode ter sido instalado em você. Então eu vou te trazer um caso que muito provavelmente pode ter acontecido com você, pode ter mudado alguma coisinha ou outra, mas quase toda criança passou por isso e por isso a gente acaba que traz esse medo e essa vergonha de falar em público. Então vamos lá. Vamos dizer que quando você era criança, né, lá na sua infância, com 6, 7 anos, a sua professora te chamou para ler um trecho de um livro, ou lá na frente, né, se apresentar lá na frente para os amiguinhos, ou até mesmo sentado na sua cadeira, e aí você começou a ler, e aí você errou alguma palavra ou um trecho, e a sua professora foi lá e te corrigiu na frente dos amigos, e os amigos riram, você foi zoado, você foi zombado. O que é que a sua mente entendeu com essa situação? Que toda vez que você se expõe em público, sinal vermelho, perigo, vou ser zoado, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão me criticar, eu vou ser corrigido, cala a boca. Enfim, a sua mente entendeu com aquela situação que você passou, ou que essa criança passou, né, nesse meu exemplo, que toda vez que ela vai se apresentar, que ela vai falar em público, que ela vai dar uma palestra, que ela vai fazer uma entrevista, que ela vai vender o seu serviço, que ela vai colocar o seu rosto na internet e levar o seu serviço para o mundo, que isso é o que é um perigo. E quer ver como que é verdade? Quando você precisa abrir um vídeo, fazer uma palestra, uma entrevista, dá um suadouro, dá tremedeira, dá aquele frio na barriga, você tem medo de dar branco, enfim, dão vários sintomas físicos que comprovam que sim, você está em perigo, que sim, você está em alerta.
Lembra como eu falei para vocês lá da época do Homo sapiens? É quando a gente está em perigo, muita adrenalina, uma descarga de adrenalina enorme no nosso corpo, que faz com que a gente fique tremendo, com muito medo. Então, é daí que muito possivelmente cada pessoa, obviamente, tem seus traumas infantis, tem a sua bagagem emocional. Estou trazendo aqui só um exemplo para você entender como que esses registros ficam na gente, como que a nossa mente guarda esse sentimento, essas emoções, e com isso você transparece isso para as pessoas, né? E aí o que acontece? Quanto mais medo você tem, a gente é um campo eletromagnético, né? O nosso cérebro, ele pulsa, ele tem pulsos, né? Ele traz a eletricidade. Então, sim, a gente tem um campo eletromagnético. E por que é magnético? Porque o nosso coração também tem os pulsos magnéticos. Então, a física quântica traz pra gente, sim, temos um campo eletromagnético. Toda vez que você está pulsando medo, perigo, alerta, óbvio que é tudo isso que está no seu campo eletromagnético. Quanto mais medo você sente, mais situações de medo, mais situações negativas acontecem na sua vida. Então, por isso que você precisa cuidar dos seus pensamentos, das suas emoções, para que você consiga, sim, colocar para fora tudo aquilo que você precisa colocar para o mundo, entende? Então, você precisa minimizar, sim, esse medo, mas se conhecendo. Se conhecendo, qual é o seu gatilho? Eu dei agora aqui um exemplo da questão da escola. Mas às vezes foi em casa, seus pais falando, menina, cala a boca, menina, fica calada que é melhor, ou então calada já tá errada, ou então fecha a boca que boca fechada não entra mosquito. Tantas coisas que a gente escuta quando é criança. E a criança é uma esponjinha, né? Ela vai absorvendo tudo aquilo que vai sendo passado para ela. E quando a gente é criança, a gente não tem filtro. Então, tudo aquilo que os nossos pais, professores, amiguinhos falam pra gente, a gente capta como verdade. Por isso que a gente fala da crença, de acreditar. E por isso que se fala de modelo mental, porque a partir disso é que você cria a modelagem do mundo que você vive, entende? Então, é a partir daí que você precisa desconstruir para poder minimizar esse medo. Por isso que eu falo que na minha metodologia, na minha técnica, eu ensino você a verificar quais são esses pensamentos que te engatilham, tudo isso para você ressignificar, e assim você vai diminuindo o seu medo aos poucos. E cada vez que você vai se apresentar em público, ou que você faz uma entrevista, que você abre os stories para gravar um stories e você não consegue, que dá essa tremedeira, dá esse mal-estar, aí o que acontece? Você manda a mensagem para você mesma dizendo: ai, desisto, isso não é pra mim, ai, eu não tenho dom da comunicação, ai, deixa pra lá, porque, sabe, toda vez que eu vou falar em público, esse nervoso, eu passo vergonha, eu não consigo. E cada vez mais você vai forçando e demonstrando para você mesmo que você não pode, que você não tem dom. Mas não existe isso de você não ter dom, não existe isso de você não conseguir falar. Tudo é treinável. E outra, cada vez que você desiste de você mesma, de colocar a sua voz no mundo, você está desistindo dos seus sonhos, você está desistindo de ser quem você é de verdade. E como eu já falei, quem se comunica são as pessoas que têm mais prosperidade, mais abundância, porque conseguem colocar o seu servir no mundo de uma forma efetiva e de uma forma alegre, sendo quem ela é de verdade. É isso que eu quero trazer para você. Seja você sempre. A sua comunicação precisa estar muito atrelada com quem você é, o seu jeitinho de falar, o seu jeitinho de se comunicar, que é isso que você tem que trazer para o mundo, a sua verdade sempre. E eu quero passar para você agora como que a nossa mente funciona. Por que a gente pega todas essas crenças, todos esses medos e teoricamente, a gente não consegue combater ele? Por que é tão mais forte todo esse sentimento, toda essa emoção de medo, se pra gente seria super consciente? Ah, beleza, cara, eu sei que as pessoas não vão rir de mim, eu sei que eu conheço o meu conteúdo, que eu domino o meu conteúdo, mas eu bloqueio. Eu não consigo colocar isso pra fora. Por que isso acontece? Você já se perguntou? Então deixa eu fazer um desenho aqui bem pra você. É como se fosse um iceberg.
Será que você viu o Titanic? Se você tem lá uns 30 e poucos, 40 a mais, deve ter assistido com o Leonardo DiCaprio, com a Kate Winslet. Eu assisti, tá, gente, no cinema. Acho que eu tinha uns 14, 13 anos. Enfim, é um iceberg, tá, meus amores? Então, ó, o iceberg, lá embaixo, ele é enorme. É como se fosse também uma árvore com aquelas raízes enormes lá, bem profundas. E em cima, no topo, bem menorzinho, é a ponta do iceberg, é o que está acima do oceano. Então tem o oceano, embaixo tem uma calota imensa de gelo, e em cima tem, é enorme também, mas é bem menor do que aquilo que tem internamente. Então fica mais fácil para vocês entenderem. Então no iceberg, o topo do iceberg representa 10% e o fundo 90%. Vou mostrar para vocês. Ó, então fica assim, ó. Lá embaixo, 90%, lá em cima 10%. E o que significa isso? 90% é o nosso subconsciente e 10% o nosso consciente. Então, você se pergunta, então eu conscientemente, eu não quero ter medo, eu sei que eu tenho medo, mas eu não consigo me desvencilhar disso tudo. Por quê? Porque dentro de você, esses 90% está muito internalizado de que você não consegue falar e que toda vez que você vai falar é um perigo, é um alerta. Então, por isso que é muito importante você entender da onde que vem esse medo, o que está dentro de você, que te impede de você progredir, que te impede de você falar, de você colocar sua voz no mundo. Então, é a mesma coisa, por exemplo, 10% de você agora está super compreendendo aqui o que eu estou falando, espero que sim, né, meu amor? Mas dentro de você pode estar aquela vozinha falando assim, isso não vai dar certo, eu não consigo falar mesmo porque eu não tenho dom, esse negócio de treinar, nossa, já tentei, já fiz, já aconteci, nunca nada deu certo. Isso é o quê? São suas crenças, são seus modelos mentais que estão dentro de você, fazendo com que você fique com o mindset baixo, com que você não evolua. E é isso que você precisa olhar para você aprender, para você colocar para fora os seus saberes. Porque de nada adianta você só fazer um curso de oratória que vai te ensinar um monte de técnica para você falar, e dicção, e impostação de voz, e gesto, tudo isso é importante. Porém, se você tem um medo absurdo de falar, de ir para público, o que adianta você ter a técnica se você não domina os seus medos, se você não domina o seu corpo, a sua mente, se você não tem o controle emocional? Não adianta. Então você precisa entender quais são esses gatilhos que te fazem ter medo, pavor, para você lutar e para você ver tudo isso e minimizar esse medo. Tranquilo, e eu vou te ensinar como você vai fazer isso. E agora você deve estar se perguntando, mas Andréia, como que eu faço para mudar tudo isso, para alterar essas crenças, para realmente perder o medo? Tá, para você alterar uma crença, você precisa desprogramar o seu subconsciente, você precisa acessar de onde essa crença vem. Então, como coach, como reprogramadora mental, eu vou te auxiliar para você fazer um trabalhinho agora, para você hoje mesmo já olhar quais são as crenças que te fazem te bloquear e hoje mesmo você destravar e gravar seus vídeos e destravar sua comunicação. Combinado? Então vai lá, pega um papel e uma caneta e escreve. O que de pior pode acontecer se eu fizer uma palestra, se eu gravar um vídeo? O que de pior pode acontecer? Então pensa o seguinte, o que é mais desafiador para você? É fazer uma palestra para um monte de pessoas? É gravar um vídeo? É gravar um stories? Pega aquilo que é mais desafiador para você. Para mim, mais desafiador é falar numa palestra para centenas de pessoas, porque ali você está ao vivo, está olhando no olho das pessoas. Então, para mim, no meu caso, desafio mesmo é falar para uma plateia enorme, mas cada um tem o seu. Então, pega qual é o seu maior desafio e se pergunta, o que de pior pode acontecer se eu estiver vivenciando esse desafio? E veja o que seu subconsciente vai falar. Às vezes vão vir coisas sem nexo, do sentido assim, se eu falar para uma plateia eu posso, sei lá, desmaiar, eu posso dar branco. E aí vem a segunda questão que é, então, que ações, anota também, que ações eu posso fazer para minimizar
é esse meu medo de falar em público. Então, beleza, se vier pra você assim, eu tenho medo de falar de dar um branco, de falar em público porque pode me dar um branco, então branco tem alguma ação plausível de você fazer. E aí eu posso até gravar um outro vídeo para você explicando o que a gente faz para não dar branco, ou se der um branco, como que a gente pode proceder com isso. Então é esse o mecanismo. Você vai se perguntar o que pode acontecer, e se for coisas bem, nada a ver, você mesma já vai comprovar para si mesmo que esse medo não existe, que isso é coisa da sua cabeça e que não te pertence. E se for uma coisa mais técnica, tudo bem, que ações que eu posso fazer para que isso minimize da minha vida, entendeu? Então são coisas bem fáceis, obviamente que precisa de prática, né? Que você precisa praticar, que você precisa ir a campo para ir minimizando esse medo de falar em público aos pouquinhos. E para finalizar então, que todas as minhas alunas, mentoradas e clientes me perguntam, né? Falam, Deia, mas como eu faço então para acabar com o medo de falar em público? Meus amores, esse medo, ele não vai acabar porque é uma situação normal do nosso corpo, de quando a gente está desconfortável, porque sim, é desconfortável a gente se expor, a gente sabe disso. Então, sempre vão vir a adrenalina, a tremedeira, mas só que aos poucos a gente consegue ir minimizando isso. Pergunta só para essas grandes estrelas, né, do rock, do pop, grandes palestrantes, eles sempre falam que antes de subir no palco, dá aquele friozinho na barriga, é normal. Os atores também, as atrizes, né? É muito normal tudo isso, sabe? Somente quando você tá num público enorme. Normal. Então faz parte do nosso corpo, faz parte dos neurotransmissores, as enzimas que são jogadas no nosso corpo, é tudo normal isso acontecer. O que não pode é você paralisar e você não colocar o seu servir no mundo, é isso que não pode acontecer, você deixar de conquistar uma vaga porque você tá com medo da entrevista, sabe? Então é tudo isso, você não pode deixar se paralisar. Então agora, com essas duas perguntas que eu deixei pra você, você já pode colocar a mão na massa. Então bora destravar, bora ver realmente o que tá te trazendo esse medo, que coloca essa trava, esse bloqueio na sua vida, na sua comunicação, para você colocar o seu servir no mundo, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para você. Se você curtiu, deixa o seu joinha, deixa o seu like, aproveita, compartilha com as mulheres, com as pessoas que você considera que precisam colocar a sua voz no mundo, o seu servir no mundo, mas tem medo da sua comunicação, tem medo de se expor. Então compartilha, leve essa mensagem para mais pessoas, porque para o universo a gratidão é a maior bênção que pode ter nas nossas vidas. Né? A prosperidade e a abundância, ela vibra na balança do dar e do receber. Então aqui eu dei para você o meu melhor conteúdo, a minha maior entrega, e você pode agradecer dando um joinha, compartilhando. E se você fizer o exercício que eu acabei de te propor, escreve para mim aqui nos comentários se fez sentido para você, quais foram os insights que você teve, as ideias que você teve, se ficou com alguma dúvida, se tem alguma sugestão de conteúdo, coloca tudo aqui para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês, tá bom? E me segue também lá no Instagram, @GarciaAndrea. Lá você vai acompanhar o meu dia a dia, tem também o meu conteúdo. Então a gente se vê até o próximo. Um grande beijo e solta a voz, mulher! Beijo!